continuação da leitura do livro número 3 de Cryon, A Alquimia do Espírito Humano, capítulo 4. Leitura amadora por César Guidini. O implante. Mais sobre o novo dom do Espírito. Do escritor Lee Carroll. Desde o início, o implante neutralizador foi um dos aspectos mais maravilhosos dos escritos de Cryon e, no entanto, um dos mais mal interpretados. Se não sabe do que estou falando, consulte o livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais, para ler sobre este dom da nova era. Como já lhe disse anteriormente, desejaria ter encontrado uma palavra que traduzisse melhor o significado de implante, mas não existe nenhum termo que signifique realmente o que é o implante neutralizador. Se em vez de uma palavra me fosse permitido usar uma paráfrase, diria catalisador para a clarificação. No entanto, com a informação deste notável dom da clarificação, alguns logo se apegaram à palavra e à semântica do potencial negativo do seu lado obscuro. À margem do que se ouvia dizer, a única coisa que se realmente escutava era implante, um instrumento de controle e de escravização negativa. Algo estranho o colocou nos seus corpos para vos controlar, ou algo que se espera que certos governos venham fazer. Apesar da verdade e da inspiradora energia amorosa que rodeia a mensagem de Cryon, muitos continuam a não permitir que algo altere as suas percepções de medo sobre do que é o implante neutralizador. Lembro-me de Cryon dizer repetidamente em canalizações diretas que os humanos, quando se encontram sozinhos num quarto às escuras, preferem imaginar cenários de medo. Cryon respeita essa tendência, pois é sustentada pelo forte véu da dualidade. A reação oposta, manifestada com amor, paz e ausência de medo, face à incerteza, é um atributo aprendido através da consciencialização de quem somos na verdade. Se já assistiu a um seminário de Cryon, me desculpará por repetir agora um exemplo que dou sempre em relação à visualização de como funciona o implante neutralizador. Quando estava na aula de Química da Escola Superior, o nosso professor nos fez uma maravilhosa demonstração. Um dia mostrou-nos um recipiente de vidro cheio, quase a transbordar, de um líquido verde escuro, asqueroso. Parecia uma mistura de lodo esverdeado e óleo de motor, embora tivesse uma consistência de água. O recipiente de vidro era bastante grande e estava situado num local alto, de modo que toda a turma o pudesse ver. Também era evidente que aquela mistura estava tão descolorida e aparentemente contaminada que nenhum de nós conseguia ver além dela. Era opaca. Nós, estudantes da escola superior, emitimos de imediato expressões de nojo. Fizemos muitas caretas e sons feios para mostrar a nossa aversão àquela matéria horrível que o professor nos mostrava. Sem dizer uma só palavra, o professor pegou num pequeno copo de líquido amarelado, retirado de outro recipiente, e susteve-o por cima do material esverdeado e nojento. O que aconteceu a seguir comoveu-nos a todos, e é esta analogia que desejo comunicar-vos em relação ao implante neutralizador. Lentamente, o professor despejou o líquido amarelado no copo, no material verdoso, retirou uma espátula de madeira da sua bata de laboratório e começou a agitar a mistura. Todos os presentes na sala permaneceram quietos, com os olhos esbugalhados, ao mesmo tempo que, lentamente, a repulsiva mistura verdosa começava a clarear. Sem deixar de agitá-la devagarinho, o professor sorriu enquanto a substância, antes tão repelente, adquiria a transparência do cristal, tão clara como a água corrente vinda de uma montanha. A seguir, e perante os nossos olhares horrorizados, o professor pegou num copo de plástico vazio do depósito de água que havia junto à porta, introduziu-o no líquido que acabara de clarear e bebeu. A lição de química versava sobre catalisadores e sobre o resultado maravilhoso e, frequentemente, espetacular
que se podia obter com uma pequena quantidade de catalisador sobre um grande volume de líquido. Por ser o tipo de estudante que fui, esqueci-me completamente de quais eram aquelas substâncias químicas, mas recordei este exemplo durante toda a minha vida, do mesmo modo que se recorda um rosto amável durante muito tempo, mas, contudo, esquece-se o nome da pessoa a quem pertencia. O nosso karma é uma acumulação de experiências passadas que é colocada no contentor que trazemos para o período de aprendizagem na Terra. Está cheio de cor e de propósito e é misturado e colorido cuidadosamente por nós mesmos antes de encarnarmos. Transportamos conosco esse contentor como se fosse um peso sombrio, e o teste que teremos que enfrentar consiste em ver se somos capazes de reconhecer, pouco a pouco, o que devemos fazer com ele e depois passar pelas provas necessárias para clarificar o seu conteúdo. Ao encontrar a solução iluminada em cada prova, a cor torna-se cada vez mais clara, até que finalmente surge límpida como um cristal. Quando se clarifica totalmente, abandonamos esse contentor e afastamo-nos dele. Encontramo-nos então sem karma e, no entanto, estamos vivos e sentimos-nos bem neste planeta. Estar sem karma não significa a morte, como receiam alguns. Houve quem perguntasse: o que fazemos depois de termos clarificado as lições que viemos aprender? A resposta de Cryon é: agora que já não precisam de gastar tempo a clarificar o passado, continuem cumprindo com o seu contrato. É a nova energia da Terra que, tal como foi descrita por Cryon e muitos outros, permite que os novos e grandes dons do Espírito nos sejam transmitidos através do véu. Cryon disse-nos como ganhávamos e explicou muitas vezes, inclusive nas mensagens contidas neste livro, os detalhes de como isso aconteceu. Um dos maiores desses novos dons é a capacidade para eliminarmos todo o karma somente através da intenção, sem a necessidade de passarmos através dele. Esta foi a mensagem inicial de Cryon. A este novo dom de eliminação foi dado o nome de implante neutralizador. Tal como no exemplo exposto anteriormente, foi o catalisador espiritual implantado no nosso recipiente kármico esverdeado, que, uma vez agitado durante 90 dias aproximadamente, se clareou completamente. Foi-nos dito que, simplesmente através da nossa intenção, podíamos eliminar uma vida inteira de laços kármicos, de relações, de lições e acontecimentos. Surgem muitas perguntas sobre esse processo. Como é que se sabe o que temos? O que significa quando se fez tudo o que Cryon disse e não acontece nada? É possível ter obtido o mesmo resultado, inclusivamente antes de ter ouvido falar dele? Qual é a diferença que experimentam aqueles que têm um recipiente asqueroso de karma e outros cujos recipientes já estão quase límpidos? Incentivo todos a ler a curta parábola sobre o poço de Alcatrão, que se encontra no livro 2 de Cryon. Não pense como um humano. Este exemplo indica o que acontece para aqueles que vos rodeiam quando vocês alcançam a claridade. É uma boa notícia. Todavia, muitos escrevem me perguntando, cheios de medo, o que será deles e das suas famílias se declararem a intenção de receber o implante neutralizador. Alguns não compreendem de que se trata de um dom e assumiram que é algo que deveriam fazer, como tomar um medicamento. A verdade, porém, é que o implante neutralizador é universal para a nova energia que permeia o planeta. É um dom oferecido livremente pelo Espírito, com amor, para permitir a iluminação e a paz de todos os humanos que assim desejem. Não é um ter que, não é um deveria. Inclusive, em muitos casos acontece só com a intenção do eu superior. Na minha opinião, isto é uma prova de que o implante neutralizador, ou como queiram chamá-lo, é algo que acontece quando é o momento adequado e quando nos sentimos bem. Realmente, não tem nada a ver com o trabalho de Cryon, com exceção do fato de Cryon ter sido a primeira entidade canalizadora a expor o que acontece com a nova energia e a homenagear-nos com isso.
Mais adiante, transcreve-se cartas de pessoas que passaram por esse processo. Foram incluídas aqui com o propósito de facilitar a compreensão de como esse dom funcionou nas suas vidas. As histórias são muito variadas e, a seguir a cada uma delas, Cryon dá uma resposta dirigida, quer a quem escreveu a carta, quer a todos nós. Todo este capítulo é oferecido para permitir uma boa compreensão de como funciona o processo do implante neutralizador, agora que já passou bastante tempo desde que foi exposto pela primeira vez no livro número 1 de Cryon. Finalmente, uma nota antes de darmos início às cartas. A informação sobre o implante neutralizador que Cryon nos traz não é o foco central do seu trabalho. Isto não é mais do que uma qualificação de um dos novos dons do Espírito, o qual também ocupou uma boa parte do livro número 1 de Cryon. Ajudou muitas pessoas a perceberem o que está acontecendo nas suas vidas e, para muitos outros, constituiu uma verdadeira revelação do que poderia acontecer se estivessem preparados. O implante neutralizador ocupou um lugar de destaque entre os outros atributos do trabalho de Cryon, visto que este dom pode produzir um resultado muito profundo sobre o ser humano que se encontra capaz de o receber. Como todos desejamos melhorar as nossas vidas, o implante neutralizador converteu-se num dos dons mais importantes para muitos dos que nos escreveram. Cryon não impele ninguém a solicitar este dom, pois sabe que se trata de uma decisão muito pessoal e que o momento em que é solicitado é crucial para qualquer percurso humano. O trabalho de Cryon não é evangélico. Limita-se a informar sobre a existência dos novos dons, deixando a decisão final nas nossas mãos. Por último, lembro-me constantemente que esses dons não procedem de Cryon. Dificilmente poderia ser assim, pois pertencem a todos nós. Os aprovamos muito antes de chegarem aqui e agora são nossos, mesmo a tempo e segundo a programação estabelecida. Lee Carroll. Cartas sobre o implante neutralizador, dos leitores de Cryon. Experimentei todos os ajustes de que fala Cryon. Se você me tivesse conhecido há 7 meses, teria observado exatamente as fases de que Cryon falou. Sou uma mulher de negócios com um título em administração de empresas pela Universidade do Havaí. Julgava eu e meus amigos concordariam que seria a última pessoa a falar de iluminação e de metafísica. Alcancei este ponto iluminado na minha vida sem a ajuda de outros. Só li o seu livro depois de ter experimentado exatamente aquilo de que Cryon falou. Como consequência, vejo que há muita verdade nas suas palavras e agora compreendo que aquilo por que passei foi sistemático e lógico, não só para mim, mas também para todos. Também experimentei verdadeiramente a depressão dos 90 dias. Como isso aconteceu antes de ler o seu livro, não tinha razão alguma para me sentir deprimida. Simplesmente desejo comunicar-lhe que houve uma vantagem decisiva no fato de não estar manchada pela literatura e interpretações. Precisamente porque a minha experiência não esteve condicionada. Sou uma prova real de que aquilo de que Cryon fala é certo. Que Deus o abençoe. Jennifer Nakahara, Eva Beach, Havaí. Em 6 de outubro de 1994. Querido Cryon, encontrei-me num estado profundamente deprimido durante os meses de julho, agosto e setembro. Havia dias em que nem sequer tinha vontade de me levantar da cama e não via sentido para a vida. Não é que tivesse pensamentos suicidas, mas sentia a minha alma vazia. A minha alma parecia que gritava pedindo alimento, e nada apaziguava essa terrível experiência de dor espiritual. Sentia-me como se tivesse passado por uma iniciação de alguma grandeza. Até o momento presente, tenho me sentido sintonizada com Deus e com o Eu Superior. Durante este tempo, comecei a ler o livro número 1 de Cryon e dei-me conta de que, nas minhas orações e meditações, havia pedido o equivalente ao estatuto de graduado, sem conhecer sequer as revelações de Cryon. Esse sempre foi um desejo da alma. Trabalho para elevar as minhas vibrações, de modo a poder estar preparada para a ascensão quando chegar o momento. Estou saindo da depressão.
Sinto um dos meus guias, contudo não posso me ligar se realmente é ele. Sinto como se a minha bateria estivesse esgotada. Reapareceram os velhos medos e estou a enfrentá-los. Espero que pela última vez. Isto produz-me uma sensação de conclusão e de recomeço. Só por ter escrito estes pensamentos, permitiu-me sentir alívio. Espero que isso me traga uma consciência dos meus novos guias e do transplante. Com amor, luz e bênção, Martha King, Alabama, Estados Unidos. E mais tarde também uma carta de Martha, dia 9 de março de 1995. Querido Lee, tenho a sensação de que lhe devo comunicar brevemente algumas das coisas que experimentei, desde a última vez que lhe escrevi. Passei pela depressão e foram muitas as coisas que surgiram e que precisavam surgir para serem limpas e libertadas. Ao aparecerem, tinham profundas raízes e o pedido do implante neutralizador ajudou-me a libertar-me delas. Isso e a minha fé no espírito. Desde criança, eu sempre soube que era algo mais do que a Martha King, tal como me foi demonstrado em diversos períodos da minha vida. Nos últimos meses, vivenciei alguns acontecimentos maravilhosos e a minha fé converteu-se num conhecimento profundo da alma sobre a unicidade do espírito e da vida. Tenho provas continuadas do que se pode obter com o uso da energia espiritual. Está aí para que utilizemos, se assim o quisermos fazer e formar parte dela. É estranho e, no entanto, dizem-nos, tudo é possível para aqueles que creem. Permita-me terminar dizendo uma vez mais, obrigada. Posso dizer verdadeiramente que tive uma relação amorosa com o Espírito e que a sensação de estar viva é mais maravilhosa. Com amor e bênçãos, Martha King, Alabama, Estados Unidos. Comentário de Cryon para a leitora. Dão-se conta de como esta querida pessoa recebeu o dom do implante neutralizador antes de conhecer sequer a informação de Cryon? Isto é importante. O implante não é um dom de Cryon, não faz parte do sistema de crenças de Cryon. Estou aqui para vos transmitir informação sobre um dom que ganharam livremente por vós mesmos. Sou o mensageiro da informação que acelerará o seu processo, que vos oferece conhecimento relativo aos atributos que estão surgindo em vocês, sem intervenção alguma da minha parte. Estou aqui para apoiar o seu trabalho mediante o ajuste da rede magnética do planeta, de forma que possam permanecer aqui no próximo milênio. Este dom faz parte do plano que vocês mesmos elaboraram e o momento é o apropriado nesta nova era. São muitos os que interpretaram erradamente o implante neutralizador em relação a Cryon. Alguns perguntaram, como posso tê-lo sem o pedir? A resposta é que, na realidade, pediram. Alguns de vocês, como no caso desta querida pessoa, chegaram a um ponto em que o karma se encontra prestes a clarificar-se por si mesmo. Passaram por ele naturalmente e, agora, encontram-se preparados para dar o passo seguinte. O seu contrato trata-se precisamente disto. Quando assim for, o seu eu superior concederá autorização ao seu eu encarnado para passar ao nível seguinte. Como consequência, alguns experimentam o processo de implante sem nenhum conhecimento prévio do trabalho de Cryon. Assim, ao receberem a informação, dizem, então foi isso que aconteceu? Talvez se questionem se esta querida pessoa estava preparada para o implante neutralizador porque teve uma depressão? Ao fim e ao cabo, se já não lhe restava mais karma para clarificar, o processo deveria ser quase imperceptível para ela. É uma pergunta importante, embora ela, a pessoa, tivesse clarificado completamente o trabalho do karma, ainda tinha que clarificar o resíduo do contrato com o karma. Como nem sempre isto ocorre, cada indivíduo difere em relação a este processo. Cada humano é uma entidade maravilhosamente única, tal como Cryon. Todos temos as nossas expressões e talentos individuais. Já falei disto anteriormente, mas repito, nunca permitam que lhes digam que as entidades espirituais do universo são como autômatos sem rosto e que todos têm os mesmos pensamentos. Este preconceito humano é bastante cômico. Já se perceberam que somente as entidades que passaram por uma lição superior
Tem sentido de humor? E o que me diz desse fato de só os humanos terem verdadeira capacidade de escolha de consciência entre todas as almas viventes da Terra? Isto por si só deveria dizer-lhe que, quanto mais se parecer com a entidade que realmente é, mais especial e mais humor terá sobre a visão geral de todas as coisas. Mais à frente falarei da importância disto. Cada indivíduo presente no planeta tem o seu próprio potencial de implante, envolvido na sua própria experiência, e cada um será diferente. Carta do dia 15 de novembro de 1994. Querido Lee, sou um mestre de Reiki. Como tal, dou formação e sintonizo todos aqueles que desejem canalizar esta energia universal amorosa da força da vida, para os ajudar a curarem-se a si próprios, aos outros e ao planeta. Há alguns meses, um homem que tinha assistido a uma das nossas reuniões combinou um encontro comigo para receber o seu diploma de formação e sintonização de nível 1 de Reiki. Passamos horas falando sobre as mudanças da Terra e sobre as nossas filosofias, e não pude deixar de lhe perguntar: você já leu Cryon? Embora ele não tivesse lido os escritos de Cryon, a maior parte do que me dizia estava em perfeito equilíbrio com os ensinamentos de Cryon, que repetia quase palavra por palavra. Desnecessário dizer que o meu iniciado em Reiki obteve o livro 1 e o leu num só dia. A seguir, visitou-me e falamos durante horas sobre os ensinamentos de Cryon. Quando voltou para receber a sua formação e sintonização do nível 2 de Reiki, disse-me que, embora não tivesse verbalizado oficialmente o seu pedido do implante neutralizador, tinha a sensação de que o processo já tinha se iniciado. Descobrimos que muitos dos participantes do nosso grupo não solicitaram o implante neutralizador. Contudo, ao verbalizarem a intenção de honrar o seu contrato e seguir o seu caminho, encontraram-se agora no processo de o receber. Quando o meu iniciado voltou para o Reiki 2, disse que tinha a sensação de que podia receber os seus guias no final de mais 2 semanas. No entanto, enquanto eu fazia a iniciação, deu-se um acontecimento maravilhoso. O meu iniciado encontrava-se sentado numa cadeira com as mãos em posição de oração e os olhos fechados. Eu estava de pé diante dele e, de repente, senti-me consumido e esmagado pelo amor. Senti que os meus próprios guias se encontravam atrás de mim e vi os 3 novos guias do meu iniciado de pé através dele. As lágrimas começaram a correr pelas minhas faces enquanto os saudava em silêncio e lhes agradecia por terem feito a sua primeira aparição durante este momento tão especial para ele. Quando me coloquei por trás dele para dar início à sintonização, eles afastaram-se ligeiramente, enquanto que os meus próprios mestres permaneciam diante dele, ou seja, à minha frente. A sua energia era tão bela e forte que não posso descrever com palavras quanto amado e abençoado me senti. Durante o processo de sintonização, peço sempre aos guias ou mestres do iniciado que, se houver alguma orientação, dom ou informação que desejem oferecer, o coloquem simbolicamente na palma da minha mão. Virei-me para a esquerda e experimentei vibrações maravilhosas, enquanto o mestre da esquerda honrava o meu pedido. Levantei a mão por cima e por trás da minha cabeça para que o mestre do centro colocasse simbolicamente os seus dons na palma da minha mão. Então, lentamente virei a mão para baixo, situei-a sobre o chakra da coroa do meu iniciado e senti que todo o amor, informação, orientação e dons se vertiam sobre ele. Uma vez terminado o processo de sintonização, abandonei a sala para que ele pudesse assimilar tudo o que havia acontecido. O homem permaneceu imerso na meditação durante bastante tempo. Quando finalmente ouvi "Uau!", juntei-me a ele e passamos a hora a seguir rindo, chorando e abraçando-nos, e a partilhar esta experiência tão admirável. Intimamente produziram-se muitos acontecimentos deslumbrantes, mas desejava partilhar com você especialmente este. O Reiki é uma forma de trabalho com a energia. O praticante canaliza a energia da força da vida através do chakra da coroa, para fazê-la descer até o chakra do coração e sair através das palmas das mãos.
O meu iniciado e eu estamos sendo guiados para juntar a energia Reiki ao trabalho de polaridade, a oferecer cura aos nossos clientes com resultados admiráveis. Obrigado, Cryon. Namastê. Whitney E. Murdoch, mestre e professor de Reiki, Califórnia, Estados Unidos. Comentário de Cryon para o leitor. Eis aqui outro exemplo de uma alma iluminada que conheceu intuitivamente o trabalho de Cryon, antes até de ler os meus livros. É mais uma prova de que o processo de clarificação do karma, a substituição dos guias mestres e o processo da nova era são acontecimentos relacionados com a energia da Terra. E não tem um êxito de Cryon. Este ser humano precioso já se encontrava em processo de experimentar todas as mudanças e a informação de Cryon lhe foi útil para o esclarecer do que estava se passando. A verdadeira mensagem desta comunicação, no entanto, é o papel de facilitador da nova era, dentro do contexto das mudanças que estão ocorrendo. Observem como este querido humano foi celebrado e o seu processo foi acelerado através da troca de guias. Não foi casualidade que, neste caso, o facilitador estivesse familiarizado com as informações de Cryon, pois isso acelerou o processo para a pessoa que se encontrava ao seu cuidado, o que lhe permitiu vivê-lo com alegria, paz e muito amor. Não se pode subestimar o papel dos facilitadores da nova era. Os mestres continuam a ser os mestres, e os facilitadores são tão necessários agora como em qualquer outro período da história humana. Se você é facilitador de algum tipo, comece por adicionar ao seu trabalho toda a informação da nova energia. Muitos irão receber informações admiráveis através de visões e sonhos. Este é o dom para celebrarem o trabalho que realizam. Não desperdicem nada de tudo isto. Utilizem os novos métodos intuitivos e observem os resultados. Não se surpreendam se alguns dos que atendem todas as semanas não voltem à consulta, visto ter se produzido neles uma cura permanente. Rapidamente se difundirá a notícia de que vocês possuem os novos dons. De igual modo, não se preocupem minimamente com os temas relativos à abundância. Os novos dons celebrarão a sua vida e a daqueles que facilitarem o amor. Acreditem. Outra carta do dia 11 de outubro de 1994. Olá, acabo de assimilar o livro número 2, Não Pense Como um Humano, e a cabeça me dá voltas com o poder que contém. Ainda bem que sou cética. Que sábio é o espírito, e enviei-lhe uma carta quando terminei de ler o livro 1, que acabou por ser uma carta cheia de preocupação, medos e lágrimas. Esta carta, porém, é completamente diferente. Sinto-me muito grata pelo valor que manifestou e por Cryon, por tudo isto me tocar diretamente. Fiz o pedido do implante neutralizador e, ao fim de uma semana, tudo começou a mudar para mim. Senti-me aliviada ao descobrir que não entrava num período de depressão, nem experimentava um sentimento de abandono. De fato, agora me dou conta de que muitos dos passos estão ocorrendo sem necessidade de utilizar palavras para os designar. Precisamente eu, que sou uma pessoa que costuma insistir muito nas palavras. Grande parte do que foi dito me foi intensamente familiar, e outra parte foi nova. Nova não no sentido de que eu não soubesse antes, mas no sentido de, finalmente, poder escutar sem ter sempre presente esta resposta que diz, sim, mas... Transcorreu tanto tempo desde que senti um formigamento que me alertou sobre a proximidade do espírito e senti tão profundamente a sua falta que ansiava tê-la. Embora nunca tenha me ocorrido que tivesse desaparecido, sentia-me frenética quando não conseguia notar a sua presença. Agora sinto e noto esse formigamento com frequência. Começaram a ocorrer numerosas coincidências, pessoas que conheci e que estão profundamente envolvidas com o espírito, mas que não teria conhecido, suponho, se de repente não tivesse decidido ir a uma loja na qual nunca tinha estado. Clientes das minhas consultas como massagista que pareciam falhar, etc. Não tenho a menor ideia onde tudo isso vai dar. A verdade é que só me importa conhecer e sentir. O movimento e o amor do universo dão-me novas asas. Karen Cleila, em Gresham, Oregon, Estados Unidos.
E Karen volta a escrever, no dia 16 de março de 1995. Querido Lee, embora não possa afirmar que minhas consultas como massagista me permitam ganhar bem a vida, tenho a sensação de que está crescendo e não tenho a menor dúvida sobre de onde vem a ajuda que recebo. Expliquei claramente as minhas necessidades e elas pareciam ser satisfeitas. No entanto, um dia ocorreu-me fazer algo mais, porque levei tanto tempo para me dar conta. E então produziu-se um aumento definitivo dos meus clientes. Limitei-me a perguntar aos meus guias o que podia fazer por eles e assegurei-lhes que os ajudaria de qualquer forma que me pedissem. Sinto-me irritada com o fato de poder estar tão disposta em receber e, no entanto, esquecida durante tanto tempo de dar. Percebo como é fácil mantermos-nos serenos quando não enfrentamos uma crise. Contudo, parece que tenho uma certa calma atualmente. Antes costumava pensar que a felicidade era regozijo e sentia-me infeliz se não estava radiante. Hoje, vejo que para mim a felicidade é pacífica e muito serena. É a minha sensação de estar relacionada com tudo isso. Somente quando me afasto e distancio é que me sinto só e deprimida. A parte disto, sinto-me expansiva como se não houvesse nenhum final para mim. Sinceramente, Karen Cleila, Oregon, Estados Unidos. Comentário de Cryon. Karen, a sua vontade para estar no lugar doce do seu contrato afetou as circunstâncias que a rodeiam. Dá-se conta disso? Anteriormente falei deste princípio e de como você é realmente um catalisador das mudanças que se dão à sua volta. As coincidências aparentes que se produzem na sua vida não o são. As novas associações humanas lhe oferecem novas janelas de oportunidades. Está criando a sua própria realidade e sente-se em paz com o que lhe acontece, vivendo completamente com a fé de que o Espírito lhe mostrará o que deve fazer. Vos honramos muito por isso. Veja o que se está passando com o seu negócio de ser uma facilitadora. Mesmo no momento em que se distanciou dele, tornou-se mais forte. Mesmo sendo possível que esta não seja a atividade que vai exercer na sua vida, constitui, neste momento, um maravilhoso exemplo de controle que tem sobre a sua própria abundância. Qual foi exatamente a chave para criar mais? Foi a introspecção e amar os seus guias. Que lição para todos! Há muita sabedoria oculta nas suas palavras, para que as examinem todos os que estão lendo ou ouvindo isso. À medida que se aproxima do seu eu superior, continuará a mudar toda a sua visão geral. O que faz sentir-se feliz? O que faz sentir-se em paz? Como pode servir a Terra? O seu sentimento expansivo é, na verdade, aquilo que você é realmente quando não está encarnada aqui. Nesse sentimento intuitivo de que não há final para si, está a prova mais exata do fragmento de Deus que você é na realidade. Todos deveriam ser livres e equilibrados para conhecer esse sentimento. Faz parte dos novos dons que os humanos ganharam. Carta recebida em 6 de fevereiro de 1995. Querido Lee, invoco diariamente a energia de Cryon para alcançar um aumento de claridade, uma harmonização mais íntima e qualquer compreensão que fomente a luz. Um efeito secundário importante do implante neutralizador foi a superação da claustrofobia. Voei num pequeno avião desde Nassau e já não senti esse nó no estômago e as palpitações no coração que faziam parte das minhas experiências anteriores. Uma estranha aproximou-se de mim no aeroporto de Miami e pediu-me desculpa pelo atrevimento. Disse-me que via uma linda luz madrepérola translúcida ao meu redor. Agradeci-lhe por ter partilhado a sua experiência comigo. Afirmar que a vida é maravilhosa e que sinto paz no coração é só uma afirmação que fica muito aquém da realidade. Uma vez mais, amor, bênçãos e o meu maior agradecimento por tudo o que você e Cryon estão a fazer. Sinto-me muito grata e aprecio o seu trabalho. Rebecca Alexander, Idaho, Estados Unidos. Comentário de Cryon.
Rebeca. Este exemplo simples daquilo que sente demonstrará aos leitores que o processo do implante neutralizador tem efetivamente eficácia nas pequenas coisas da existência humana. As suas novas cores atrairão também quem conheça essas coisas. Tais atributos serão comuns aos humanos da nova energia. Alguns dos que leem ou ouvem isso têm resíduos kármicos que possivelmente não têm nada a ver com o que são nesta vida, mas que, apesar de tudo, continuam a afetá-los. Este é o tipo de coisas de que falei, das quais se libertarão por completo depois de receberem um implante neutralizador. Verá muitos dos seus medos inexplicáveis serem clarificados, pois têm respeitado o motor do karma. Da mesma forma, também se eliminarão os resíduos deixados por eons de encarnações. Começa a perceber o funcionamento interno de tudo isso? Examinem agora o que se segue. Trata-se de uma viagem cuidadosamente documentada através do processo do implante neutralizador, tal como foi descrita por uma querida pessoa. No momento em que o fez, desconhecia que iria ajudar a mostrar a muitos outros a singularidade do processo do implante, expondo a viagem geral de 90 dias de duração, tal como se descreve no livro 1 de Cryon. Documentação de uma viagem de 90 dias. Primeiro mês, a decisão. 13 de agosto de 1994. Querido Lee, sempre lhe serei grata com todo o coração, não só por ter transmitido o trabalho de Cryon, como também por ter me enviado aquela carta, a qual me permitiu estabelecer o pleno compromisso com o implante neutralizador. Sim, solicitei-o e possuo um registro detalhado de todas as minhas experiências, por um lado, por tudo isso me parecer fascinante, por outro, talvez algum dia as minhas próprias experiências possam servir para ajudar alguém. Sem dúvida que você se encontra muito ocupado, como tal, procurarei ser breve. Fiz o pedido diariamente, durante um mês, tal como o Cryon indica, iniciando com a lua nova, o que aconteceu a 11 de abril. O número 11 repete-se ao longo de todo o processo e também é o dia do meu aniversário. Não aconteceu nada, embora na noite anterior ao início do pedido, tivesse tido um sonho profundamente bonito, de leveza, beleza e verdade. No início de junho, tive algumas sessões com um admirável terapeuta psíquico e, através desse trabalho, fiquei mais profundamente em contato com os meus sentimentos sobre do implante neutralizador. Transportava comigo muita dor antiga e debilidade de encarnações passadas, e dei-me conta de que desejava muito o implante, por ser a única forma como desejava permanecer no planeta. Não quero dizer com isto que, se não fosse assim, me tivesse ido embora. Simplesmente essa era a única forma como conseguia imaginar o desejo de ficar. Nessa altura, preparava-me para abandonar o Novo México e transferir-me para a Carolina do Norte. O meu terapeuta estava me aplicando um tratamento para a síndrome da fadiga crônica. Estou certa de que o momento não foi nenhuma coincidência, e pude ver os resultados do trabalho que estava realizando. No entanto, também percebi que aconteciam outras coisas que não podiam ser atribuídas ao tratamento, tais como mudanças rápidas e espetaculares nos meus chakras e no meu sistema de energia. As pessoas diziam que os meus olhos estavam diferentes. Eu reparei mais foi numa considerável diminuição do medo, como o aparecimento de um grande alívio. Os meus velhos guias permaneciam comigo quando cheguei a Asheville e os novos guias pareciam estar cada vez mais próximos. Nesta cidade, as coisas encaixaram-se rapidamente, apesar de nunca ter estado aqui antes e de não conhecer ninguém. Quando estava apenas há 10 dias neste local, sentia-me instalada. Dispunha de um bom lugar onde viver, tinha comprado um carro e contava com uma base para operar. De repente, os meus guias se foram. Evidentemente, estavam à espera de que as coisas se estabilizassem. Visto que havia aprendido a entrar em contato com eles, podia sentir-me de forma palpável a sua presença no meu coração, cada vez que os chamava. De fato, e durante aproximadamente o último mês, essa sensação tinha sido particularmente forte e estimulante. Agora, nada. Sinto-me um pouco só sem os meus guias,
pois estava habituada a me colocar em contato com eles frequentemente. De alguma forma, sinto-me diferente em relação a como me sentia antes, apesar de saber que o processo apenas começou. Assim, pois, esta é a minha história. Sinto-me muito bem neste período de transição e também impaciente por ver o que acontecerá quando os meus novos guias estiverem no seu lugar e começarem a trabalhar comigo. Também me sinto feliz e grata por dispor desta informação e ser capaz de atuar de acordo com ela. Poderia encher a página toda com expressões de agradecimento, mas nunca seriam suficientes para vos agradecer a você e a Cryon pelo que fizeram por mim. Não guardo nenhuma dúvida nem lamento por ter tomado essa decisão. Jamais olharei para trás, nunca pensei que pudesse sentir-me renascida nesta vida, sem medo e tão cheia de alegria. Contudo, há momentos em que tenho insinuações nesse estado. Elora Gabriel, Asheville, Carolina do Norte, Estados Unidos. Segundo mês, o processo. Carta do dia 1º de setembro de 1994. Querido Lee, se fosse possível, desejaria fazer uma pergunta a Cryon. Tudo correu perfeitamente bem durante várias semanas depois da partida dos meus guias, mas depois adoeci. Já fazem 3 semanas que me sinto doente com infecções virais que não dão sinais de desaparecer. Isto me assusta bastante, mas preciso estar saudável para ganhar a vida. Esse tipo de doença viral prolongada não pode surpreender, pois decorre da síndrome de fadiga crônica de que padeci todos esses anos, o qual suprime e acaba a atividade imunológica do organismo. Não posso deixar de perguntar se isso faz parte do difícil período de transição pelo qual passam muitas pessoas antes da chegada dos novos guias e de nos podermos relacionar com eles totalmente. Nunca fiquei esclarecido em relação ao que acontece no período de 90 dias que Cryon refere. É o momento em que o nosso karma se queima ou se esvazia? Ou isso ocorre quando chegam os novos guias e oferecem um novo implante depois do período de 90 dias? Em todo caso, se tivesse que fazer uma pergunta a Cryon, seria a seguinte: essa doença faz parte do processo de ajuste para a recepção do implante neutralizador? Esse tipo de coisa deixará de me incomodar quando receber os meus novos guias? Ou trata-se somente do meu sistema imunológico que continua atuando a baixo rendimento? Sei que posso perguntar diretamente a Cryon e às vezes assim o faço, contudo tenho dificuldades para receber a informação com clareza. Assim, continuarei com toda a paciência que puder, o que nunca foi o meu forte. Oh, como espero pelo dia em que os meus guias cheguem e que eu possa sentir o seu grande amor e energia, o seu poder e compaixão. Ah, que doce mensagem enche os meus olhos de lágrimas. Acabo de saber que eles também anseiam, tanto como eu, pela chegada desse momento. Uma vez mais, Lee, as palavras são inadequadas, mas desejo expressar-lhe o meu agradecimento de todo o meu coração. Vou mantê-lo informado. Claro que me deparo com algumas dificuldades, mas que grande aventura, que viagem tão excitante. Não consigo imaginar-me a não aceitar esse desafio, esta oportunidade, uma vez que me foi oferecida. Estou certa de que, como você disse, continuará havendo mudanças e novos níveis para ultrapassar. Aqueles que compreendem a magnitude da onda evolutiva que se estende pelo nosso planeta não gostariam que fosse de outro modo. Elora Gabriel, Asheville, Carolina do Norte, Estados Unidos. Terceiro mês, a libertação. Carta do dia 24 de outubro de 1994. Querido Lee, bem, prometi escrever para informar do que ocorresse, passados os 90 dias. Apareceriam os guias ou não? No entanto, não estou completamente esclarecida sobre o que aconteceu durante os 90 dias, mas parece que os próprios assuntos alcançaram um ponto doloroso durante esse período, ou, pelo menos, surgiram para serem submetidos à revisão. Quanto a mim, experimentei uma intensa dor interior. Chegou ao ponto em que a dor nunca me abandonava, nem de dia nem de noite. Meu Deus, como doía! E tal como Cryon disse, cheguei a desejar ser dada como terminada. Contudo, estou aqui. Durante 4 dias aproximadamente, antes da chegada dos guias,
tive a oportunidade de assistir a uma sessão com um curador que é capaz de trabalhar com a energia do amor. Senti-me muito melhor a partir daí. Quase não conseguia acreditar. Sinto-me realmente muito bem com a vida e mais ligado ao meu próprio corpo. Embora saiba que ainda há muitas coisas por enfrentar com o meu corpo, nomeadamente os vírus que transporto comigo, experimentei um aumento da energia e força. Uma das coisas de que me dei conta durante essas últimas semanas é o quão profundo foi o meu desejo da morte e durante quanto tempo o tive. Entretanto, como conseguiria curar o corpo quando na realidade desejava morrer? Creio que agora, a partir deste momento, conto com uma probabilidade muito maior de me curar. Os meus novos guias chegaram como estava programado. Pedi para entrar em contato com eles para ver se estavam ali e desde o primeiro momento não somente os vi, como também pude sentir claramente a sua energia no meu corpo. Oh, sim, havia mais alguém com os meus 3 guias neste momento em que nos ligávamos. Nesse momento eu estava cansada e não pude perceber tudo claramente, mas havia ali uma figura de luz branca que parecia transportar consigo a energia de Cristo. Sabia que não se tratava de um dos guias, mas que estava ali para ajudar na ligação e na transição. Naturalmente, peço aos meus guias que me ajudem com a saúde, finanças e outras questões cruciais para a minha vida. Viver o período de 90 dias, passar para o lado de lá, encontrar o dom da cura e comprovar que os guias estavam efetivamente à minha espera, ajudou-me a ter mais confiança. Agora, ao olhar para trás, estou segura de tudo o que me aconteceu, como a infecção pelo vírus da SIDA. Abre parênteses, AIDS, fecha parênteses. E essa cura extraordinária de que se produziu no final do período. Faziam parte da minha experiência. Esses momentos em que as coisas aconteceram não foram mera casualidade. Esta é a minha história até o momento. Obrigada por estar aí, Lee, para me segurar a mão durante os momentos mais negros. Teria sido tudo mais difícil se não estivesse aí. Me manterei em contato e lhe darei conhecimento sobre a evolução das coisas. Espero que se encontre bem e experimente toda a felicidade que merece. Com muito amor, sempre, Elora Gabriel, Asheville, Carolina do Norte, Estados Unidos. Comentário de Cryon. Dessa maneira, Elora, a trilogia dos períodos de tempo ficou completa e, na sua vida, desencadeou-se a história clássica do implante neutralizador. Durante esse período de tempo, não só adoeceu, como também experimentou o medo de ter contraído o vírus que, atualmente, está acabando com tantos seres humanos. Muitas das informações que dá indicam que, de fato, o contraiu. O seu desejo de morrer estava crescendo e teve realmente a oportunidade de ver o que daí poderia resultar. O medo foi enorme, pois sentia-o como algo próximo. Que armadilha, poderia ter dito, o fato de, debaixo do disfarce de um dom espiritual maravilhoso, contraísse um horrível vírus mortal. A dor da solidão foi impressionante e você só ansiava por alívio. Por acaso isso é familiar a todos os que leram as minhas palavras do livro número 1? A escuridão de uma mente não iluminada estava com você, e os seus melhores amigos não estavam ao seu lado. Mas, uma vez mais, entra em jogo um facilitador demonstrando novamente por que os curadores da nova era são essenciais em relação ao novo processo de clarificação do karma e para ajudarem a passar pelas horas mais escuras. Vou lhe dar agora uma informação, minha querida, que talvez a faça conter a respiração. A sua janela de oportunidade para o final esteve realmente muito perto. Isso era o que você mesmo tinha previsto e planeado como lição apropriada para a sua vida, com a idade que tem agora. A sua intenção de querer receber um implante e o amor dos seus guias mudaram totalmente o seu caminho para esta encarnação. Como um trem escuro que passa lentamente ao meio da noite, o encontro com a sua própria morte deslizou lentamente e passou ao largo, deixando-lhe somente o cheiro e as sensações transitórias da morte em si, e todo o medo que as acompanha. A figura de luz que viu, aquela que, segundo disse, transportava a energia de Cristo, imagine quem era.
Era você mesma. Era o eu superior da Elora da nova energia que, durante um breve momento, se adiantou para se mostrar com amor e respeito à biologia encarnada que tinha ganho uma grande vitória na nova era. Vos parece estranho que os chamemos de guerreiros da luz? Se isto não é o princípio do atributo da ascensão, então o que será? A nova dimensão não tem consciência do apreço enorme que sentimos por vocês. Terão que esperar até que se realize a cerimônia real. Mas, quando a receberem, eu estarei lá, aos seus pés, e os chamarei pelo seu nome. Carta do dia 26 de setembro de 1994. Querido Lee, embora eu saiba que vai receber uma avalanche de histórias de leitores agradecidos, a gratidão que sinto pela Pedra da Roseta, da experiência metafísica oferecida através das suas canalizações de Cryon, impulsionou-me a partilhar o valor que teve para esta guerreira de luz. Fui apresentado ao livro 1 de Cryon pelo empregado de uma livraria esotérica que aparentemente surgiu do nada. Isto aconteceu quase em simultâneo com incidentes que tinham a assinatura de conclusões kármicas, os quais poderiam ter sido interpretados como tal se esse material não estivesse disponível durante a mesma semana em que se deu o acontecimento que supostamente poria à prova o meu quociente de relação-resposta. Tinha acabado de ler Corpo Sem Idade, Mente Sem Tempo, de Chopra, e tinha adotado a afirmação básica oferecida nessa excelente obra. A clarificação adicional que você apresentou foi a mais milagrosa epifania teosófico/filosófica imaginável. Isso trouxe à luz da revelação a confusão total acumulada ao longo de uma vida de tragédia contínua, de desastres ambientais e de relações pessoais. Contudo, agora, desfruto da serenidade e da felicidade que cada dia me reserva. Não é possível descrever a sensação de respeito que me envolve. De repente, tudo ficou centrado. Os aspectos negativos foram conquistados e o medo desapareceu do meu espírito. A maravilha de experimentar um amor ilimitado por todos é algo tão glorioso que é como se começasse a flutuar em vez de caminhar. E o fato de entender as outras pessoas é tão encantador que exige o controle de energia que produz para não me sentir à parte por estar tão feliz e otimista. De repente, toda a minha vida se tornou compreensível. Todas as minhas conclusões teosóficas se tornaram palpáveis. Experimentei um alívio esmagador ao sentir-me segura, finalmente, por não ter tido alucinações e imaginado as forças estranhas que giram através da sopa quântica que costumamos utilizar para fabricar a nossa versão do mundo. Frequentemente me surpreendi perante a maravilhosa camuflagem concebida para facilitar as provas que temos que passar. Quando eu era muito jovem, já era consciente das outras entidades à minha volta e, devido à minha intensa resposta emocional face à vida, estou certa de que começaram a afetar o meu karma, quase desde a infância. Os acontecimentos foram tão rápidos e peculiares que estava convencida de não ser uma encarnação típica. Tudo esteve definitivamente estruturado para pôr à prova a minha força e os meus valores básicos. Isso fez com que me sentisse angustiada e golpeada, negativa e sem esperança. Não parecia ter nenhuma importância o esforço penoso que despendia para ganhar a vida de um modo razoável, pois não tinha êxito em nada, nem a nível financeiro, nem a nível emocional. A infelicidade em que me encontrava mergulhada era tão grande, para não falar da sensação de loucura, que cheguei a algumas tentativas de suicídio. No entanto, por muito sinceras que fossem as minhas intenções, as tentativas sempre fracassaram. Finalmente, deixei de tentar. Então, encontrei o Cryon 1, o livro número 1. Foi como uma espécie de milagre para mim. A minha vida continua a ser tão singular como era antes, pelo menos em alguns aspectos. Mas li o primeiro livro a 3 de setembro e o segundo apenas há 3 dias. E agora sinto-me transformada. Confio no universo e nos meus guias para que me ofereçam a abundância de que necessito e o que de bom desejo ter, da forma que lhes pareça mais apropriada. Entretanto, o medo converteu-se em algo do passado. Embora ainda restem muitos indivíduos com os quais tenho que esclarecer aspectos kármicos no meu período de aprendizagem,
e que, quem sabe, alguns tipos de resíduos do contrato em curso agora possuo a serenidade necessária para enfrentar as situações. A minha mente não abriga a menor dúvida de que os elementos que me esforcei por integrar numa visão compreensível da física do mundo ficam explicados finalmente pela informação transmitida por Cryon. Simplesmente não há forma de lhe poder transmitir o meu agradecimento pelo seu trabalho. Estou em dívida consigo e devem saber que os honrarei a si e a Cryon para sempre. She Striel, Montana, Estados Unidos. Comentário de Cryon para os ouvintes ou leitores. Aqui está uma querida pessoa que evidentemente recebeu clarificação do karma e, contudo, não menciona em nenhum momento aquilo a que nós chamamos implante. Esta carta está incluída aqui para exemplificar o fato de que o implante não é algo que tenha que se chamar necessariamente de implante. É um processo de clarificação do karma que se produz de forma natural, um processo que esta pessoa passou no momento perfeito, sendo que beneficiou da informação de Cryon apenas como elemento de confirmação dos aspectos específicos que estavam ocorrendo. Falei repetidas vezes da paz que acompanha esse processo e da visão geral de sabedoria que também deriva do mesmo. A julgar por esta comunicação, cabe concluir que ambas as coisas aconteceram. Carta 30 de novembro de 1994. Querido Lee Carroll, saudações. Hoje e ontem têm sido daqueles dias que Cryon cita e que podem ser considerados como difíceis quando se solicita um implante neutralizador. Não sou exatamente o tipo de pessoa que aceita tudo de forma imediata. No entanto, e por mais perturbadoras que possam parecer as mudanças, esta é muito diferente de qualquer depressão vulgar, no sentido de que agora existe a esperança da confiança. A dificuldade é vista como algo temporal, de forma que o medo é muito menor, e, no fundo, tem-se a sensação da forte atração que exerce o amor universal. O karma passado está surgindo com força. Agora mesmo, em meditação, enquanto não paro de chorar, dirijo-me à bolha negra e faço-a explodir. Chamei Cryon uma e outra vez. As lágrimas continuavam a correr. Senti-me envolvida pelo amor e comecei a trabalhar. O que desejo expressar nesta carta é a minha confirmação de um conceito incluído no livro número 2 de Cryon que realmente me tocou. Trata-se do conceito de que o implante neutralizador é algo que se solicita antes que tenhamos consciência dele. O que se segue corresponde à minha experiência pessoal, iniciada entre 6 a 8 meses antes de ler o livro número 1 de Cryon. Vivo numa cidade e todas as manhãs utilizo os meios de transporte público para chegar ao emprego. Atualmente estou no desemprego. Iniciava o dia de trabalho com toda a minha energia, mas cerca de 20 minutos a meia hora depois já me sentia muito fraca e cansada. Tinha uma sensibilidade apurada para os cheiros das outras pessoas, especialmente dos seus hálitos, e sobretudo para aqueles que na noite anterior tinham ingerido álcool. As outras toxinas também não ajudavam. Assim, comecei a fazer exercícios respiratórios e visualizações enquanto permanecia no transporte público, para não permitir que as toxinas entrassem em mim. Isso me ajudou muito. Lentamente e ao longo de muitas semanas comecei a rezar para que se produzisse um bloqueio das toxinas enquanto caminhava para a parada do ônibus. Um trajeto curto. Eu já conhecia o conceito da luz branca, a proteção da fonte mais superior, e repetia várias vezes o pedido de proteção. Ao fim de um tempo, o pedido diário começou a ter forma de um poema ou de uma oração. Este poema nasceu e cresceu juntamente com os escritos de Cryon, durante a leitura do tal conceito de pedidos do implante, antes que tenhamos consciência dele. Então pensei, é o meu poema o que Cryon está expressando. Estou certa de que a coincidência das palavras não lhe passará despercebida. Há 2 dias escrevi-o pela primeira vez no papel, enquanto pensava escrever-lhe esta carta. A cópia que lhe envio é a terceira que escrevi deste poema. Luz branca, luz branca, luz branca. Rogo-te que me enchas de luz branca.
para que o positivo se impregne em mim e o negativo se desvie. E eu farei a minha parte, e eu farei o melhor, porque te amo, Deus, e vos amo, guias. Assim a vós entrego o resto. Laura Grinshaw, São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Comentário de Cryon para os ouvintes ou leitores. Uma vez mais, observamos que uma parte dos efeitos kármicos residuais desaparece quando o indivíduo efetua a declaração e alcança o equilíbrio. Se esse processo é capaz de fazer isso, o que acham que pode fazer com as doenças humanas? Pensem no controle que dispõe sobre a sua biologia, dispondo desse novo dom. O elemento de ação utilizado por esta pessoa querida, no caso o poema, foi fundamental para o processo do implante neutralizador. Chegou o momento de falar das duas partes da experiência do implante. Observem que, ao longo de toda esta comunicação, existe um esforço concentrado por combinar a intenção com a ação. A ação é confiança, expectativa, estado de alerta diante da oportunidade e fé. No processo do implante, primeiro surge a intenção, depois vem a ação. Alguns declaram ativamente a intenção de viver a experiência, mas depois sentam-se à espera de que algo aconteça, sem obterem, evidentemente, nenhum resultado. Digo-lhes, meus queridos, se depois de manifestar a intenção de se clarificar o karma, não se empreender a ação, a única coisa que experimentarão será aborrecimento, embora pacífico. A chave para o êxito de toda esta experiência encontra-se no conceito de duas partes. Todos os que contataram com o meu sócio deram-se conta do seguinte: no momento da intenção está o reconhecimento de que se deve assumir a responsabilidade pelo karma que vai ser clarificado. Reconhecer o contrato tem como resultado a evidência de que, depois da clarificação, há muito mais para fazer. Você compraria uma cadeira somente para olhar para ela? A maioria se sentaria nela sem demora. Além disso, quantos se sentariam na frente dela e a olhariam perguntando-se se aguentaria seu peso? A maioria nem sequer colocaria a questão e se sentaria imediatamente. O processo do implante neutralizador é idêntico a isto. Uma vez declarada a intenção para este processo espiritual, assume-se a responsabilidade por todo o karma que está sendo clarificado. Pensem nisto e assumam a responsabilidade por todo o drama que vos rodeia, mas que vai ser moderado neste processo. Devem dar-se conta de que vocês mesmos planejaram e que agora estão libertando. Assumam as responsabilidades pela cólera, pelos ódios que desaparecerão e por todas as situações que aparentemente vos converteram em vítimas. Todas elas vos pertencem e agora devem apropriar-se delas à medida que as clarificam. Como consequência, compraram a cadeira, ou seja, tiveram intenção, como uma ferramenta para seguir em frente. Quando chegar o momento adequado, iniciem a ação sentando-se nela. Inicie a ação onde pretende que a sua vida mude. Quando sentir que deixou para trás o período de mudança da clarificação kármica, seja ela suave ou intenso, olhe à sua volta para procurar a sua missão e realize os planos necessários para que se coordenem com as mudanças esperadas. O que acha que acontecerá se você se limitar a sentar-se aí esperando que a felicidade lhe caia no colo? Você encontra-se agora num modo co-criativo e poderá co-criar a sua própria realidade. Faça-o assim. Qual é a sua paixão ou a sua missão? Avance com fé, plenamente convencido de que se verá honrado com os resultados. Alguns humanos comunicaram-se com o meu sócio para lhe dizer que depois do implante nada lhes aconteceu. Continuam a sentir-se infelizes e pobres. Depois acrescentam: pensei que provavelmente seria de outra forma, visto que até agora nenhuma outra coisa funcionou na minha vida. Meus queridos, são eternamente amados, mas têm de compreender o seguinte: não esperar nada significa criar isso mesmo. Esperar ser uma vítima significa converter-se numa vítima. Verdadeiramente, possuirão a sua própria consciência à medida que a criam. O implante é literal e respeitará os seus pensamentos mais internos. Vocês configuram a nova força criativa do planeta. Mas nada vai acontecer se não se adiantarem
e fazerem com que algo aconteça. O novo dom é uma ferramenta incrivelmente poderosa na caixa de ferramentas da nova energia, mas tende a utilizar em vez de se limitarem a contemplá-la. Como consequência, as duas partes do processo vos pertencem. A primeira delas é a intenção, e a segunda é a ação. Vocês a criam e depois têm de utilizar. Ambas exigem trabalho da sua parte, sendo por isso que são chamados de trabalhadores. Aqueles que esperam a condecoração sem a realização do esforço se encontrarão entalados entre a velha e a nova energia e não serão recompensados com os atributos da vida que conquistaram nesta nova era. Mais uma carta recebida pelo Lee Carroll em 22 de novembro de 1994. Querido Lee, aproximamo-nos do Dia da Ação de Graças, então lhe escrevo para comunicar a você e a Cryon o profundo agradecimento que sinto pelo seu trabalho. Já escrevi antes de expressar a minha convicção de que, mesmo antes de ler o livro número 1, Os Tempos Finais, havia passado por grande parte do que Cryon disse que aconteceria. Depois de muito ter refletido e considerado, solicitei o estatuto de graduado. Naturalmente, produziu-se a habitual perda de guias, a solidão, etc. Contudo, passei por uma experiência tremenda que estou certo que se deve às mudanças. Isso transformou a minha vida. Uma tarde, há vários meses, estava sentando e lendo Avalanche, de Brug Joy, quando observei, através da minha visão periférica, que algo se movia. Levantei e olhei, e ali na parede, mesmo à minha frente, estava passando um filme sobre mim. Me via a mim mesmo, desde a nuca aos ombros. De alguma maneira, a minha mente projetava-se na minha cabeça nesse filme, e observei uma grande energia escura como uma serpente que se enroscava ao redor de cada um dos lóbulos do meu cérebro, e cobria a parte superior. Neste momento, ouvi-me dizer a mim mesmo: está bem, se não quiseres fazer à minha maneira, vou embora. O fato é que, a partir desse momento, desenrolou-se um verdadeiro inferno à medida que recebia informação diária sobre de como aquilo que então denominei pauta casual de pensamento estava afetando todas as minhas atitudes e a minha vida. Agora estou convencido de que vi a minha reprodução kármica. Agora vejo quais foram as minhas grandes lições e essa compreensão está permitindo-me libertar e seguir em frente. Certamente não podemos culpar mais ninguém pelas nossas ações. A responsabilidade é nossa. Tenho a sensação de que o amor de que Cryon fala, tão necessário para o nosso crescimento espiritual, começa a preencher-me agora. Não encontro nenhuma forma de expressar adequadamente o meu agradecimento, mas digo diariamente a Cryon e aos meus guias o quanto são importantes. Além disso, os meus novos guias chegaram finalmente. Com gratidão, apenas as iniciais DS de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Comentário de Cryon para os ouvintes ou leitores. Uma vez mais, nos deparamos com o fato de a libertação da culpa ser a chave para seguir em frente. Este tema da responsabilidade é, provavelmente, a chave fundamental para alcançar os resultados na nova energia. E esta querida pessoa descobriu-a de forma mais visual possível, uma forma que poderia ter causado medo, mas que, ao invés disso, criou sabedoria. Há mais uma questão relativa à nova energia que Cryon ainda não mencionou. A criança interna, como o meu sócio diz. É uma grande fonte interior de felicidade humana e de paz, e é necessária como catalisador para produzir a verdadeira transição da nova energia em relação ao processo do implante. De fato, os humanos são uma entidade biológica complexa. Muitos estudaram continuamente para compreenderem o funcionamento do cérebro. Até aqueles que não sabem nada das ideias da nova energia reconhecem e têm consciência da importância desta parte que permanece intacta desde a infância. Talvez pensem que, à medida que forem crescendo, todos os atributos infantis foram sendo apagados e substituídas pelo pensamento adulto. Porém, a parte criança não só continua existindo, como também constitui uma parcela essencial do potencial para serem humanos completos. Do ponto de vista da nova era, isto é muito importante para a sua saúde. Permitam-me que lhes explique.
a criança humana consegue olhar para si própria como se nada de importante se passasse na sua mente infantil. Na realidade, existe uma recordação residual extremamente forte sobre onde se encontrava a entidade quando estava do outro lado do véu. São necessários meses e meses para esquecer completamente a transição para a biologia. Naturalmente, como a criança pequena não pode falar, raras as vezes se escuta o diálogo que está ocorrendo no seu interior. Por que estou aqui? O que aconteceu aos outros? O que são esses novos sentimentos? Além disso, a criança responde puramente numa base de amor. Embora necessitado devido à impotência biológica, a criança transporta consigo mesmo grandes sementes de sabedoria e amor durante esses primeiros meses. Quantas mães não terão olhado nos olhos dos seus filhos durante esses primeiros dias e terão perguntado: quem é você na realidade? Durante esta época, os olhos da velha alma brilham luminosamente através da criança. É muito fácil olhar para eles e ver a sabedoria dos tempos e das muitas encarnações. Acontece, então, que a criança, apropriadamente, desaprende lentamente quem é na realidade e prepara-se para passar pelo período de aprendizagem como um ser humano com karma. Uma parte do karma começa imediatamente após o nascimento, ao encontrar-se perante situações difíceis, tais como oposições e lutas familiares. Contudo, a maioria das crianças responde primeiro ao amor, já que este é o estado de onde procederam e que melhor conhecem. Quando você era uma criança pequena, não tinha preocupações. O intelecto, que é o seu agente humano equilibrador para estas circunstâncias, ainda não tinha começado a funcionar. A sua mãe proporcionava para você tudo o que necessitava, e os temas importantes tinham a ver, muito provavelmente, com o tempo da brincadeira. E não é só isso, pois a sua mãe prolongava esse tempo ao brincar com você, umas vezes lendo histórias, outras vezes limitando-se a abraçá-lo para que se sentisse melhor. Alguns dizem: "Oh, que bom tempo foi aquele, só de pensar nele. Que maravilhoso seria voltar e sentir aquele tipo de paz." Tal como estavam esperando, eu vos digo que essa é a paz que agora o Espírito lhes oferece. Quando você se encontra separado do seu eu superior, enquanto está no período de aprendizagem, existe uma ânsia celular por se encontrar de novo em casa, uma ânsia pelo amor e cuidados da mãe, que é o espírito em si. Isso produz um sentimento de separação e alienação de algo muito maior que você recorda e deseja ardentemente recuperar. Talvez vocês se perguntem: como é que se pode voltar a ter acesso a esse atributo enquanto se está aqui? A resposta irá encontrá-la na criança interior do seu ser. No mais profundo de cada um, a criança continua intacta e preparada para surgir à superfície. A maioria dos humanos não está preparada para isto, nem o deseja necessariamente. Deixar vir à superfície a sua criança interior pode lhe parecer ser um regresso a algo, uma negação da pessoa adulta que é madura. Em muitos casos, a criança está enterrada muito profundamente e não pode surgir sem ajuda. É terrível o diálogo interior do adulto que fala constantemente de coisas negativas e de possibilidades assustadoras. A criança interior escuta todas essas coisas e reage, exatamente como faria uma verdadeira criança se lhe dissessem que é um indivíduo indigno e que não é amado. Então, por que devem permitir que surja a criança? A resposta é: por uma questão de equilíbrio. Falamos várias vezes do equilíbrio humano e agora acrescentamos que se trata de uma característica na qual podem trabalhar imediatamente para melhorarem a existência. Não se trata de nenhuma ocupação ociosa. É absolutamente necessário para que o trabalho progrida. Neste processo, não só se produzirão mudanças químicas dentro do cérebro e do corpo, mudanças que são naturais e saudáveis, como também ocorre uma recordação celular do lugar de onde você provém e da segurança ali existente. Mas, sobretudo, isto estimula a recordação celular de quem vocês são na realidade e do lugar que ocupam no cosmos. Se pensa assim, não tem a mínima ideia do quão importante é. Oculto em cada um, existe um plano completo de quem foram e por que estão aqui agora. A criança interior é a porta de entrada que conduz a essa revelação. Como fazê-lo? Se para alguns será fácil, outros necessitarão que lhe facilitem o processo. Os que gostam de rir e brincar
terão mais facilidade em fazer surgir a criança interna e mantê-la à disposição. Aprendam a brincar com o que vos traz felicidade, sem pensar continuamente nas responsabilidades adultas. Procurem dispor de tempo para coisas alegres, sem se culparem por não estarem trabalhando. Encontrem quem queira fazer as mesmas coisas com você. As crianças gostam de brincar com crianças. Aprendam a relaxar quando as pressões cotidianas vos mantiverem na atitude adulta da preocupação e da depressão. A criança interior é a resposta para a cura de um adulto deprimido. Observem as brincadeiras das crianças. Recordem intuitivamente a sensação que produz essa liberdade, apesar das pressões da vida. Por acaso isso deve-se ao fato de as crianças serem ingênuas? Não, deve-se ao fato de se sentirem seguras com o amor das suas mães e de saberem que não há nenhum problema que não possa ser solucionado num instante. Pois isso é o que a mãe faz permanentemente. Por outro lado, a criança traumatizada é uma criança deprimida. Este é um estado antinatural que pode ser visto numa criança que tenha experimentado uma tragédia humana. Neste caso, a criança retirou-se para dentro de si mesma e não está presente. Isto é exatamente o que pode suceder à criança interior dos humanos que regularmente dizem a si mesmos que são vítimas e que as coisas nunca melhorarão. A conclusão natural desse tipo de conversação é a morte. A criança interior sabe disso e sente-se traumatizada por esse potencial. Bom, como podem essas pessoas recuperar a criança zangada e traumatizada de que tanto precisam? A resposta é a ajuda dos curadores. Mais uma vez nos dirigimos aos humanos da nova era que compreendem e trabalham na recuperação da criança interior. Confiem neles. Eles ajudam porque sabem que o estado natural da criança é a brincadeira. Não será necessário muito tempo para fazer sair, mas tem que se fazer ajustes de atitude, verbalizações e mudanças na forma como assumem a sua vida. O facilitador sabe como fazê-lo e vos guiará para esta meta. O Espírito outorgou a esses curadores o conhecimento intuitivo necessário para ajudarem nesta época, especialmente aos mais deprimidos. Procurem quem possua esse conhecimento e não se receiem do que ele possa fazer. Eles estão aqui para ajudar com a vida e o seu contrato com o planeta diz para fazerem precisamente isso. Observem como, em muitos casos de transição do implante, o facilitador está presente e disposto a ajudar. Muitos dos que nessas páginas comunicaram a sua experiência do implante neutralizador, assim o comprovam, pelo que podem ler e ouvir de testemunhos daqueles que já passaram pelo processo e compreender o seu valor. O Espírito concedeu-lhe o dom do processo do implante, um atributo espiritual que se produz de forma natural e que clarifica o seu karma nesta vida. O seu processo consiste em manifestar a intenção de receber esse dom e em assumir a responsabilidade para iniciar a ação apropriada. A informação necessária para levar adiante esta tarefa irá encontrá-la ao seu redor, inclusive nestas páginas que ouve ou lê. Manifestar a intenção para receber o implante neutralizador provocará mudanças e clarificação. Então, você se sentirá num local neutro, podendo escolher o que fazer a seguir. Se apenas se limitar a ficar quieto, será como um quadro de ardósia preparado para criar mais interação kármica. Deve manifestar a intenção consciente para a ação e o trabalho da criança interior faz parte desta ação. Cryon aproxima-se de vós com um amor incrível e muito apreço pelo trabalho que fazem. Muitos sentem o amor do Espírito através desse trabalho que realizam e o reconhecem instantaneamente com o sentimento de se sentirem em casa. Quando me apresento, através do meu sócio, numa reunião com outros humanos, a energia transmitida é muito mais potente e pode ser percebida por qualquer humano. Essa é a razão por que peço ao meu sócio que continue levando essa energia às zonas do seu continente e que propague a palavra tal como é expressa. Inclusive, mesmo muito depois de ter terminado o programa de Cryon relativo às mudanças da Terra, pedi ao meu sócio para continuar a oferecer esta energia, pois eu estarei presente mesmo após o meu trabalho estar concluído. Graças às mudanças que estão produzindo diariamente, é possível continuar com este trabalho de canalização e utilizar a capacidade do meu sócio para oferecer a energia da nova era que temos para vos oferecer. Dentro da grande energia de amor de uma canalização direta,
Falamos aos corações individuais de todos os que estão presentes e assim se consegue a cura. Oferecemos histórias e viagens como explicação porque sabemos que os humanos as compreendem e reagem a elas. No decorrer desse processo, aprende-se bastante e se consegue um relaxamento da alma. Frequentemente, se faz muito trabalho astral, pelo que alguns humanos não se lembram das palavras ditas pelo meu sócio durante todo o evento. É o incrível respeito que temos por vocês que garante a nossa presença, pelo que o meu sócio programa um desses acontecimentos, algo que lhe pedimos para fazer com frequência. Desejamos que façam surgir os sentimentos celulares da sua criança interior e que brinquem com eles a qualquer momento em que se encontrem com um Cryon, a sós ou em reuniões. Tais sentimentos fomentam a paz e a ausência de medo, apoiam a sua natureza humana e vos oferecem uma breve pausa no período de aprendizagem neste planeta. Suspendem o tempo e o envelhecimento e vos situam frente a frente com o seu eu superior, se assim o permitirem. Amamo-vos muito ternamente a todos. Cryon.